distinção entre esses dois tipos de aborto. E queria agradecer bastante as meninas que me convidaram para fazer parte dessa virada feminista online, principalmente a Jéssica Hipólito e a Renata Correia. É uma grande honra para mim estar aqui, até porque como feminista ativista, esse é um tema que sempre permeia as nossas discussões e não tem muito como ser diferente. Então, eu vou me apresentar rapidamente, né? Eu sou formada em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo e trabalho como editora do site Drauzio Varela. Também escrevo como colunista da página do Quebrando o Tabu e em outros veículos. E tenho o blog Chorumelas, onde está passando esse vídeo, em que eu trato bastante de questões ligadas ao feminismo e à mulher, sempre procurando tratar mais pelo viés da saúde, juntando um pouco o meu trabalho do meu dia a dia com o meu ativismo. Eu resolvi falar agora para vocês, fazer um pouco uma distinção, porque eu acho que quando a gente fala de aborto, a gente costuma colocar num grande caldeirão o aborto, né? Como se fosse uma coisa só. Todo tipo de abortamento seria aborto, né? E pode ser considerado aborto, mas há diferenças entre eles. E essas diferenças são colocadas pelos estudiosos, por pessoas que trabalham com a questão. E eu acho muito importante falar dessas questões. Porque um dos argumentos que eu acho que quando eu vejo as pessoas contrárias à descriminalização do aborto, geralmente elas usam dois vieses para defender, né, a sua posição contrária. Um é um viés mais moral, ético, religioso, em que elas tentam convencer as pessoas de que o aborto seria uma violência contra a vida, e principalmente aquelas mais religiosas, e tentam discutir a questão moral, quando que isso ofende a vida mesmo, né? A vida como uma questão ética do início da vida. E outro argumento que se usa é o da saúde. Há muita gente tentando dizer que o aborto é uma violência também do ponto de vista da saúde da mulher, que seria um procedimento violento, com riscos, e que traria possíveis consequências físicas, psicológicas para a mulher que se submete ao aborto. Então, para a gente discutir esses argumentos do ponto de vista da saúde, eu acho importante a gente fazer uma distinção entre os tipos de aborto, que a gente coloca mais na área de saúde, né? Primeiro, existe no Brasil a gente sabe que o aborto ele só é legal, né? E ele só é oferecido em alguns serviços de saúde em 3 casos, basicamente. Em caso de estupro, em caso de risco para a saúde da mãe e em casos de anencefalia. Então, nesse caso, o aborto pode ser considerado seguro e legal, apenas nesses 3 casos. Fora desses 3 casos, existem outros 2 tipos de aborto, que é o aborto seguro e ilegal e o aborto inseguro e ilegal. Por que é importante falar disso? Porque não é verdade que todo aborto ilegal é inseguro. A gente acha que o único aborto, muita gente acha que o único aborto considerado seguro é o que é realizado nos serviços legais. No Brasil, isso não é verdade. A gente pode considerar que nas clínicas privadas, em certas clínicas privadas, a um preço bastante alto, as mulheres têm acesso a um procedimento de abortamento seguro, embora ilegal. Então, apesar dela correr alguns riscos do ponto de vista jurídico e legal, né, ela continua correndo risco de poder ser presa caso ela seja flagrada cometendo o aborto, se submetendo ao aborto, mas ele é seguro do ponto de vista da saúde, porque ele é executado por profissionais
da área, profissionais médicos, em ambiente que segue os padrões hospitalares, e isso permite que as mulheres que se submetam a esse tipo de abortamento tenham um certo acompanhamento antes, durante e depois, o que é muito importante, e não corram grandes riscos. Quem é que realmente corre risco no Brasil? São as mulheres que se submetem ao aborto inseguro e ilegal. Aqui eu uso uma pesquisa da médica doutora Carmen Fusco, que fez uma pesquisa pela Unifesp, junto com coautores, em que ela faz essa distinção bastante clara entre o aborto seguro e o aborto inseguro, né? E ela define, na verdade a definição não é dela, mas ela usa uma definição da OMS de aborto inseguro como um processo de interrupção de uma gestação não pretendida, realizada por pessoas que não possuem o conhecimento profissional necessário, ou o processo de interrupção de uma gestação em um ambiente que não obedeça aos padrões médicos estabelecidos, ou ambos. Então, quer dizer, são esse tipo de aborto que é o aborto que realmente faz com que as mulheres corram riscos. Quem se submete a esse tipo de aborto? A mulher que não tem dinheiro para pagar o aborto seguro, né? São as mulheres que a gente sabe pelas pesquisas, inúmeras pesquisas, inclusive que a gente tem. Eu acho que é sempre muito difícil falar de pesquisa em aborto, porque por ser ilegal, a gente não tem dados muito claros, mas você tem pesquisas muito importantes que nos dão uma referência bem interessante sobre o tema. Por exemplo, a Pesquisa Nacional de Aborto. Nesse caso, a gente consegue ter alguns dados, né? A gente sabe, por exemplo, que, pelos dados da Organização Mundial da Saúde, que o aborto inseguro causa no mundo todo cerca de 70 mil mortes por ano, né? O que corresponde a 13% do total de mortes maternas. Quer dizer, 13% das mulheres grávidas que morrem em decorrência de aborto inseguro. E a gente também tem uma estimativa, como eu disse, é difícil a gente saber dados concretos, mas que cerca de 19 milhões a 22 milhões de abortos ocorrem no mundo em condições inadequadas ou em condições de risco. Quer dizer, é muita coisa, e a gente sabe que esses dados provavelmente estão subestimados, eles são maiores que isso. E quase todos os abortos inseguros, eles ocorrem em países em desenvolvimento ou nos países pobres, né? E geralmente onde o aborto é limitado o acesso ao aborto é limitado por lei. Por exemplo, em 2003, a OMS divulgou que 97% de todos os abortos inseguros ocorreram em países em desenvolvimento, como o Brasil. Quer dizer, 97% dos abortos ocorreram em países em que o aborto é limitado por lei. E assim, o aborto inseguro se torna a principal causa de mortalidade materna na América Latina e no Caribe, né? A região que tem a maior taxa de abortos clandestinos e inseguros, que é de 31 para cada 1.000 mulheres. Quer dizer, a gente sabe que do mesmo jeito que o aborto inseguro ocorre mais na América Latina e no Caribe, ele também acontece mais com mulheres pobres, negras, moradoras das periferias das periferias dos centros urbanos e que não têm acesso ao aborto seguro, nem no aborto seguro legalizado, né, que só ocorre nesses 3 casos já citados, e nem ao aborto seguro praticado que você encontra nas clínicas privadas. Isso deixa a mulher extremamente vulnerável, porque a gente já sabe que a gente quase nunca consegue fazer com que uma mulher que queira abortar, que precise abortar, que tenha essa necessidade, que ela deixe de abortar. O que a gente poderia fazer é acolher essa mulher e oferecer a ela condições para que a sua vontade fosse respeitada. A gente não faz isso. Então a gente coloca essa mulher que quer abortar e que vai abortar de qualquer jeito numa situação de vulnerabilidade extrema, em que ela é obrigada por conta própria a encontrar um método que caiba nas suas condições financeiras, que esteja de alguma forma acessível e a que ela possa recorrer.
E esse método geralmente é fora de um ambiente hospitalar, com pessoas que não são profissionais de saúde e que vão colocar a vida dela em risco. E nesse trabalho que eu citei da doutora Carmen, é muito interessante porque quando ela compara 3 grupos. E um do aborto seguro e legal, que é praticado no hospital, oferecido no Hospital Pérola Baiton, em São Paulo, nos casos previstos por lei. Outro grupo que consegue acesso ao aborto seguro, apesar de ilegal, que é oferecido em clínicas privadas. E quem não tem acesso e acaba tendo que fazer um aborto inseguro e ilegal, ou seja, ela corre o risco, além do risco de optar por um procedimento que não é legalizado, que é um crime, ela ainda não tem nenhuma segurança do ponto de vista da saúde, do ponto de vista físico mesmo. E os dados são impressionantes, porque embora a mortalidade e a morbidade, né, ou seja, as sequelas Desculpa, acho que caiu aqui um pouquinho. Embora nos serviços que são seguros, a taxa de morbidade e comorbidade, ou seja, de sequelas desses abortamentos, é próxima de 0. Já no aborto inseguro, segundo a pesquisadora, 94,12% das mulheres declararam complicações pós-aborto. E 83% das mulheres precisaram recorrer a internações hospitalares em algum dos abortamentos a que se submeteram. Então você tem um serviço seguro ou um acesso a um serviço seguro em que o risco é praticamente 0, é próximo de 0 a taxa, e em outro que é quase 94%, né? E nesses riscos, nesses problemas, geralmente o mais frequente realmente são os sangramentos excessivos, a hemorragia que ocorre em casos de aborto inseguro, infecções, né? E em alguns casos também ocorre perfuração do útero ou de algum órgão adjacente quando usam algum material pérfuro-cortante para realizar o abortamento. E principalmente, assim, 2 coisas muito fáceis de se evitar num procedimento, segundo os médicos especialistas, num procedimento de abortamento, é justamente hemorragia e infecções. Porque o processo do abortamento, quando realizado em condições médicas, principalmente no início, bem no início, na gravidez, até a 12ª semana, ele é um procedimento extremamente seguro, que não requer nenhum grande equipamento, é realizado em locais não precisa de nenhum grande equipamento, nenhuma máquina, nenhum centro cirúrgico super equipado. É um procedimento simples de se realizar, mas precisa ser realizado em ambiente seguro, em ambiente hospitalar. Inclusive, o abortamento, quando oferecido com medicamentos sem acompanhamento médico, ele não é considerado pelos médicos e órgãos de saúde um abortamento seguro. Porque o médico, mesmo quando opta pelo uso de medicação, ele geralmente precisa acompanhar a paciente. Essa paciente precisa de um acompanhamento antes do procedimento, ou seja, precisa de uma avaliação médica para que se avalie os riscos, as condições de saúde em que ela se encontra, se ela pode tomar determinadas medicações, se ela tem alguma doença prévia. Ela precisa ser avaliada por um médico antes. Ela precisa de avaliação durante o procedimento, mesmo quando feito com medicação. Ela precisa de avaliação, precisa de alguém que a acompanhe, que haja em caso de alguma coisa sair fora do controle, porque em medicina a gente sabe que as coisas não são 100% previstas, assim, podem ocorrer intercorrências em qualquer tipo de procedimento médico. Embora sejam raras, no caso do abortamento assistido, podem ocorrer, e ela precisa ter acesso a um serviço médico. E ela precisa de um acompanhamento depois. Esse acompanhamento depois vai avaliar a condição dela ligada ao abortamento e também a condição dessa paciente para que ela evite gravidezes futuras e que ela tenha garantido seus direitos reprodutivos. É praticamente impossível falar de aborto sem falar em direitos reprodutivos. O aborto, a gente deslocou muito, tirou o aborto, né, da discussão dos direitos reprodutivos
E a gente acabou perdendo muito, porque o aborto, na verdade, ele faz parte do acesso aos direitos reprodutivos. Ninguém acha que o aborto deve ser adotado como método anticoncepcional. Ninguém acha que as mulheres devem recorrer ao abortamento como método anticoncepcional. A gente sabe é que, principalmente no Brasil, um país em que os direitos reprodutivos não são garantidos, o abortamento acaba sendo uma opção muito mais viável e muito mais frequente do que ela precisaria ser caso os direitos reprodutivos fossem garantidos. Então, são um conjunto de direitos que tem que ser disponíveis para a mulher poder escolher quando, como e se ela quer engravidar, em que condições ela quer engravidar. Por que essa questão é uma questão que fica que pertence à mulher? Porque é no corpo da mulher que acontece a gravidez, que acontece o parto, né? Então, essa discussão, que se a gente não leva a mulher em consideração, ela perde totalmente o sentido. Porque é no corpo dela que isso acontece, é no corpo da mulher que embora a mulher não engravide sozinha, é no corpo da mulher que ocorre a gravidez e todo o processo de gestação. E de parto e de pós-parto. Então, a palavra, a última e a mais importante, é a da mulher. E o que a gente vê é sempre as pessoas dizendo que... Muita gente dizendo que a gestação, que a mulher não interessa o que a mulher pensa sobre a gestação, que ela está gerando uma vida e que a partir do momento em que ela está grávida, aquela vida é soberana. Primeiro que, do ponto de vista biológico, isso é muito questionável. É difícil determinar, é uma controvérsia, né, de quando começa a vida exatamente, em que momento a vida, é no momento da fecundação, é a partir do momento em que se desenvolve o sistema nervoso, quando começa a vida exatamente. O fato é que enquanto essa vida está dentro do corpo da mulher, a mulher é soberana. E ela deve ter garantia de que seu direito e suas escolhas serão respeitadas. O que eu acho que a questão do aborto foi tão além que a gente fica... Que é bobagem a gente ficar discutindo assim, quando começa a vida, porque não é essa a grande questão. A grande questão do aborto é que a gravidez é ainda uma forma de controle da sexualidade da mulher. Não tem nada mais eficaz do que para controlar a mulher do que enchê-la de filhos que ela em momentos que ela não desejou, filhos dos quais ela talvez não tenha condições de cuidar, muitas vezes sem um parceiro, sem o pai. Então, que é método melhor de controle da vida, da sexualidade da mulher do que esse? Então, o aborto está muito atrelado a isso. Tanto é que uma das grandes hipocrisias que eu considero quando a gente visita clínicas de fertilização, por exemplo, de reprodução assistida. E a gente vê que eles congelam embriões todos os dias. E esses embriões, quando não usados, eles são descartados. E ninguém acha isso um grande absurdo. Você não vê, não desperta a mesma raiva nas pessoas, mesmo o pessoal que é contrário à descriminalização do aborto, não vai lá na porta das clínicas de fertilização, de reprodução assistida, levantar plaquinha e exigindo que os donos das clínicas, enfim, sejam punidos. Embora eles saibam que esses embriões muitas vezes vão ser descartados, né? Agora, quando está dentro do corpo da mulher e a mulher opta pelo abortamento, mesmo que seja no início da gravidez, ela é julgada de todas as formas. E eu não consigo deixar de pensar que isso tem uma questão moral, mas tem uma questão financeira também ligada a isso. Porque, na verdade, a grande maioria das pessoas que opta que pode pagar um tratamento de reprodução assistida é gente com dinheiro, né? E então, como sempre, as escolhas de quem tem dinheiro, principalmente no Brasil, são mais respeitadas e mais legítimas do que daquelas que não são respeitadas. Porque é muito curioso, as pessoas que recorrem à reprodução assistida geralmente são pessoas
que querem ter filhos, elas têm, né, como se tivessem motivos nobres que as levassem a procurar essas clínicas. Então elas querem ter filhos, elas são interessadas em procriar, em aumentar, né, é uma coisa generosa. E a mulher que aborta é o contrário, a mulher que aborta, ela fez sexo e ela está querendo agora ir contra a natureza, contra a vida e quer assassinar o bebezinho. É bem essa ideia que se tem sobre a mulher que opta por aborto. No entanto, a gente vê que no Brasil a gente tem 5,5 milhões de crianças que não tem nenhum nome na certidão de nascimento, o nome do pai na certidão de nascimento. Então são quase 6 milhões de crianças que não tem pai nem no nome, fora os pais que registram e depois abandonam ou acabam deixando essas crianças só com a mãe. Então é muito fácil a gente falar em generosidade, em maternidade, em doação, quando você sabe que essas mulheres vão criar os filhos sozinhas, filhos que muitas vezes elas não têm condições de criar. E aí a situação se torna mais hipócrita ainda quando a gente percebe que isso se aplica às mulheres pobres, porque as mulheres que têm dinheiro, que têm condições, elas pagam um aborto seguro e elas têm acesso a esse aborto seguro, um aborto que apesar de ilegal e de causar certos constrangimento, porque causa, mesmo a mulher que opta pelo aborto seguro no Brasil, ela, se não for pelo serviço legal, naqueles 3 casos citados por lei, ela está submetendo a um procedimento ilegal. Então ela é uma criminosa. Isso, obviamente, causa constrangimento, causa medo, causa insegurança. Mas, do ponto de vista de saúde, se ela pagar, ela tem acesso a um procedimento seguro. Já a mulher pobre tem que submeter a tudo isso que a ilegalidade traz, ao medo, à insegurança, ao medo de ser presa, e também a um procedimento inseguro que, se der errado, ela não tem a quem recorrer. Né? Então, quando o aborto dá errado nesses casos, ela vai para o hospital e ela mente. Ela diz que o aborto foi espontâneo. Essa é a grande verdade. As mulheres mentem, dizem que o aborto foi espontâneo, os médicos fingem que acreditam, ou constrangem as mulheres, ou eles constrangem as mulheres e eles fazem as mulheres se sentir ainda, não acolhem as mulheres, ou eles fingem, aqueles que são um pouco mais generosos, um pouco mais solidários, têm um pouco mais de empatia, fingem que acreditam que o aborto foi espontâneo e tentam ali corrigir o erro ou as sequelas de um abortamento mal feito. Isso gera também um gasto para o Estado totalmente desnecessário, porque no caso desse estudo, em que 83% das mulheres que submeteram a abortos inseguros precisaram de internação, não só de ajuda médica, de internação, a gente avalia pode só supor o gasto que isso não traz para o sistema de saúde. Né? Um gasto que poderia ser evitado, porque o procedimento do abortamento não é um procedimento caro. Ele não exige muitos médicos, ele não exige uma equipe numerosa, ele não exige grandes aparelhos, não precisa de um centro cirúrgico super equipado, não requer internação. Então é um procedimento que seria relativamente barato. No entanto, a gente procura fingir que a gente não oferece esse procedimento mais barato e depois vai corrigir o erro lá na frente, que é tratar aquelas mulheres, aí sim, tendo que ter mais gastos, aí sim, internações mais onerosas para o Estado e para os serviços de saúde. Ocupando, inclusive, leitos de pessoas que realmente precisam de internação e que não teriam outra forma de se tratar. Enfim, então fica muito claro, com todas as pesquisas e com tudo que eu li a respeito, e assim, eu não consigo pensar que os motivos, seja lá quais forem, a gente sabe de alguns, a gente levantou alguns aqui, que fazem com que o aborto seja proibido no Brasil, são motivos burros e que não levam em conta as mulheres, não levam em conta a saúde das mulheres, não levam em conta as escolhas das mulheres, não levam em conta a mulher como cidadã. A gente é colocada como cidadã de segunda classe, porque faz muito tempo que a gente tem repetido, as mulheres estão morrendo de abortos mal feitos, as mulheres estão morrendo, elas elas têm sequelas muitas vezes fatais, e ninguém se importa, muito pouca gente se importa. Então a gente pode dizer que o Brasil hoje
É um país que, em nome de uma moralidade, escolheu condenar milhares de mulheres ao risco. Escolheu condenar todas as mulheres que optam por aborto, a não ser as que estão nesses casos que podem recorrer ao aborto legal, à ilegalidade. Escolheu considerar todas as mulheres que optam pelo aborto criminosas. Criminosas que são obrigadas, além de se colocar nessa situação de criminosas, ainda se submeter a um perigo, a entregar a própria vida na mão de pessoas que elas não conhecem, que não são qualificadas. E eu não consigo achar outra palavra a não ser, sabe, hipocrisia. Acho que essa é a palavra que melhor define mesmo. Acho que a palavra é hipocrisia, porque a gente sabe onde estão as clínicas privadas de aborto, a gente sabe quem são os médicos que fazem aborto, as pessoas conhecem os serviços, as meninas ricas, mulheres ricas ou que têm mais dinheiro sabem onde procurar, porque as mulheres obviamente se ajudam nesse momento, porque a gente não tem ninguém, então a gente precisa ajudar umas às outras. E todo mundo sabe e todo mundo finge que não vê. E aí as meninas com dinheiro conseguem um abortamento mais seguro e as mulheres pobres, que não têm acesso a isso, continuam se submetendo a procedimentos arriscados e ilegais e com isso correndo risco e colocando a vida delas na mão de pessoas desqualificadas, sem condições e depois onerando o Estado para tratar as complicações de um aborto mal feito. Quer dizer, é uma coisa completamente sem sentido do ponto de vista humano, do ponto de vista econômico, do ponto de vista lógico. Não faz o menor sentido, sob nenhum ponto de vista. Mesmo porque as pessoas religiosas ou as pessoas que acreditam que abortar é errado não serão obrigadas a abortar no caso de descriminalização do aborto, né? E os dados que nos mostram dos países que têm acesso, que oferecem serviços, é que o número de abortamento cai. E é muito óbvio, se você pensar bem, entender por que o número de abortamento cai. Cai porque você oferece, não é apenas o procedimento do abortamento, você oferece um serviço para aquelas mulheres, um serviço, antes de tudo, de saúde. E nesse serviço de saúde, há consultas com psicólogos, há uma orientação sexual para que depois desse abortamento a mulher possa planejar a sua vida, adotar um método anticoncepcional. Então é óbvio que o abortamento cai, porque ninguém vai abortar achando gostoso. Ninguém opta pelo abortamento porque, não tenho o que fazer hoje, vou abortar. Ou, não encontro nenhum outro método, vou usar abortamento como método anticoncepcional. Isso é mentira, ninguém faz isso. Todo mundo que tem que abortar, acaba tendo que abortar como um recurso último nas suas escolhas. Por não poder ter aquele filho naquele momento, por não querer, não desejar ter aquele filho naquele momento. Então é muito óbvio que a gente raciocinar pensando que por que o número de abortamento cai em países que legalizam o aborto. Porque se oferece um serviço para essas mulheres que vai tratar a questão dos direitos reprodutivos. E o aborto vai deixar de ser a última, vai continuar sendo a última opção, mas vai continuar cada vez menos você tendo que chegar até ela. Você cada vez menos pode evitar uma gravidez antes. Então, eu fecho aqui agradecendo todo mundo que me ouviu, que escutou, que a gente precisa falar sobre aborto. É um tema que a gente precisa falar. Aqui todas nós mulheres, interessa a todas nós mulheres, de todas as idades, as que abortaram uma vez na vida ou não, as que vão abortar ou não. É um tema extremamente importante porque diz respeito aos nossos direitos de cidadãs, aos nossos direitos humanos. E a gente tem que ser respeitada nisso. É muito importante a gente falar nisso e a gente continuar repetindo que a gente quer ser ouvida. E que mesmo que continue dizendo não pra gente, pros nossos direitos, a gente vai continuar falando. E a gente vai continuar clamando pelos nossos direitos até o fim. Obrigada.